Bem-vindos ao canal Crônicas da Guerra Total. No vídeo de hoje mostraremos como o Japão teve uma de suas maiores derrotas na Batalha do Mar de Bismarck na Segunda Guerra Mundial. Nessa batalha, os americanos utilizaram várias aeronaves, e dentre elas o bombardeiro B-25 Straffer, armado com 8 metralhadoras .50 e bombas saltitantes, que acabaram afundando 12 dos 16 navios do comboio japonês. Para que vocês não percam nenhum detalhe técnico dessa batalha, acompanhem agora a narração completa que eu preparei. Vamos à história. Começo de março de 1943. Port Moresby, Papua Nova Guiné. A ferramenta de fenda deslizou das palmas sujas de lubrificante, enquanto o capitão Paul Irving Gunn observava o avião de bombardeio alterado à sua frente. No interior daquela máquina voadora existia algo que não deveria estar lá. Um item que desrespeitava todas as normas do guia da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Algo que seu comandante superior não havia autorizado formalmente. 8 armas de fogo, calibre .50, prontas para disparar para frente, sobressaiam-se do local onde deveria estar o bico de cristal de um operador de bombas. O avião médio de modelo B-25 Mitchell, feito originalmente para lançamentos de precisão em grandes alturas, havia sido transmutado em algo completamente diferente. Um exterminador de embarcações, um arruinador de trocas comerciais, uma experiência fora das leis que ou salvaria a região de conflito do Pacífico ou levaria Gunn a um julgamento militar. O que nem Gunn nem qualquer outra pessoa entendia era que essa alteração clandestina, fruto da aflição e de uma raiva particular, iniciaria a derrota mais aniquiladora que a Marinha do Japão sofreria em todo o período de guerra no Pacífico. A lógica do triunfo das forças aliadas no sudoeste do Pacífico estava sendo elaborada não em projetos de combate validados por Washington, mas em oficinas de solda e locais de reparo por um contestador de 43 anos que estava travando seu próprio conflito individual. O percurso até este instante havia começado 2 anos antes, em 8 de dezembro de 1941, no horário de Manila. Paul Irving Gunn, conhecido por ninguém como Pepe naquele período, estava em Nichols Field, vendo os aviões japoneses destruírem de forma planejada as capacidades aéreas americanas nas Filipinas. Como gestor da recém-criada Philippine Airlines, ele possuía 4 aviões civis de modelo Beechcraft 18, sob sua responsabilidade. Em poucas horas, o Major General Lewis Brereton solicitaria aqueles aparelhos e nomearia Gunn como capitão na Força Aérea do Exército. O que deveria ter sido um curto auxílio em tempos de conflito, viraria uma jornada de 3 anos de criação, desforra e mudança tecnológica. Gunn tinha 42 anos, sendo um antigo suboficial da Marinha que atuara por 2 décadas como piloto naval antes de se aposentar em dezembro de 1939. Ele aprendera a pilotar na década de 1920, servira no famoso grupo de caça Top Hatters e fora instrutor na Unidade Aérea Naval de Pensacola. Ele compreendia os aviões de forma completa, não por manuais de escola, mas por 20 anos de trabalho neles, voando neles e, por vezes, colidindo com eles. Mas naquela manhã de dezembro, o conhecimento técnico não tinha utilidade. Gunn possuía um dilema mais urgente. Sua companheira, Clara Louise, chamada de Polly por seus conhecidos, e seus 4 herdeiros estavam em Manila, enquanto os combatentes japoneses se aproximavam. Seus 2 filhos homens, Paul Jr. e Nathan, eram jovens. Suas filhas, Connie e Julie, eram menores. O grupo familiar morava em Manila, enquanto Gunn dirigia a empresa de aviação, uma vida tranquila de estrangeiro que havia sumido repentinamente. Nas semanas de desordem que vieram depois, Gunn voou em tarefas de observação e transporte através das defesas das Filipinas, que se desfaziam. Ele escapou de aviões de combate japoneses, resistiu a uma
queda sobre a mata, caminhou até um local seguro e imediatamente subiu em outro avião. Em uma tarefa, ele obteve uma cruz de voo notável ao pilotar um transporte sem armas para Bataan para levar itens de saúde aos combatentes americanos cercados, percorrendo o ar dominado pelos japoneses apenas com perícia e coragem. Mas ele não conseguia chegar até sua família. Na noite de Natal de 1941, Gunn recebeu instruções para retirar pessoas importantes para a Austrália. Ele retirou todo o seu pagamento militar, pegou valores emprestados com outros oficiais e se organizou para levar seus familiares para um local seguro. Mas o progresso japonês foi veloz demais. Seus familiares não conseguiram chegar ao local de voo a tempo. Gunn precisou escolher entre deixá-los ou desrespeitar as instruções. Ele voou para a Austrália porque as instruções precisavam ser cumpridas, porque o conflito era mais importante do que uma família e porque permanecer significava o fim ou a prisão. Em poucas semanas, em 20 de janeiro de 1942, Polly e as crianças foram presas pelas tropas japonesas e enviadas para a Universidade de Santo Thomas, que virou um local de detenção para civis oponentes. Algo se partiu dentro de Gunn quando ele recebeu essa informação. O homem que seguiu combatendo não era o mesmo sujeito que havia saído de Manila. Ele havia deixado para trás sua esposa e 4 filhos sob o controle de um adversário famoso pela crueldade. Cada dia que eles passavam naquele local era um tempo em que Gunn não podia dar proteção a eles. A única atitude que ele podia tomar era finalizar o conflito de forma mais rápida. Se ele não podia resgatar sua família pessoalmente, ele poderia arruinar cada embarcação, cada avião e cada caminho de abastecimento que mantinha os japoneses nas Filipinas. Isso não era uma conduta de governo. Isso era uma desforra escondida sob a forma de criação técnica. Quando o Major-General George C. Kenney chegou a Brisbane no fim de julho de 1942 para assumir a liderança da área do sudoeste do Pacífico das Forças Aéreas Aliadas, ele encontrou uma situação terrível. O líder anterior havia sido removido. O ânimo era péssimo. Os itens eram falhos. Os japoneses dominavam o ar sobre a Nova Guiné e ameaçavam o território da Austrália. O general Douglas MacArthur, líder da região, não possuía segurança em seus grupos aéreos e deixava essa percepção muito clara. Kenney tinha 53 anos, era um piloto de destaque da Primeira Guerra Mundial, com 2 triunfos validados e uma condecoração de Estrela de Prata. Ele havia lecionado na Escola Tática da Força Aérea e era reconhecido pelas ideias diferentes. Quando MacArthur o obrigou a ouvir uma fala de 1 hora sobre os erros do poder aéreo das forças aliadas, Kenney escutou com educação e depois solicitou uma coisa: poder para mandar embora qualquer sujeito que ele achasse desnecessário. MacArthur, admirado com o pedido, deu o consentimento. Em poucas semanas, Kenney havia alterado sua organização de liderança, trazendo oficiais mais novos e decididos e montando um posto de comando avançado na Nova Guiné. Para tornar as escolhas mais rápidas, ele indicou o brigadeiro-general Ennis Whitehead como seu líder avançado, dando a ele poder para alterar as funções dos aviões conforme o tempo e o cenário de combate, em vez de aguardar por instruções de Brisbane. Mas trocas de pessoas não valiam nada sem armas. Úteis! O lançamento de bombas aliado de média e grande altura estava se mostrando totalmente falho contra embarcações japonesas. O bombardeio do alto dava às embarcações tempo para se desviarem. Os aviões modelo B-17, as fortalezas voadoras, estavam acertando menos de 1% de seus alvos. Os grupos navais japoneses estavam abastecendo seus soldados na Nova Guiné sem qualquer impedimento. Os combatentes terrestres aliados estavam morrendo na mata, enquanto soldados japoneses novos saíam de embarcações que os aviões não conseguiam destruir.
Kenny refletia sobre esse dilema desde 1928, quando era professor na escola tática. Ele havia criado a ideia do bombardeio de salto, soltando bombas em altura muito reduzida para que elas saltassem pela superfície da água, como pedras em um lago, atingindo os lados das embarcações abaixo da superfície, onde a proteção era menor. A ideia era correta. A prática estava sendo complicada. Os aviões B-17 não tinham armas para disparar para frente. Chegar perto na altura das estruturas das embarcações significava voar sob um ataque pesado de armas de defesa, sem nada para calar os atiradores adversários. Então, Kenny encontrou Paul Gunn e tudo se alterou. Em agosto de 1942, Kenny recebeu a informação de que alguém no terceiro grupo de ataque estava alterando aviões leves de modelo A-20 Havoc sem consentimento. As mudanças eram simples, mas úteis. Alguém havia tirado o operador de bombas do bico transparente e colocado 4 armas de calibre .50 naquela posição, todas disparando para frente. O plano era atacar as bases japonesas em altura muito reduzida, calando os tiros de terra antes de soltar as bombas. Kenny buscou informações e localizou o capitão Paul Gunn trabalhando quase sem ajuda, pegando armas de aviões destruídos e colocando-as em aparelhos de ataque. Gunn aprendera sozinho a alteração de máquinas voadoras por meio de testes. Ele não possuía formação acadêmica em engenharia, mas compreendia a montagem de aviões, a divisão de peso e os mecanismos de armas por causa de 20 anos de prática. A maioria dos líderes teria levado Gunn a um julgamento militar por alterar aviões de guerra sem consentimento. Kenny imediatamente o colocou em sua equipe pessoal como encarregado de planos especiais e deu a ele uma tarefa muito difícil: alterar cada avião A-20 na região para ataques em baixa altura e realizar isso imediatamente. Gunn trabalhava 18 horas por dia. Ele obtinha armas de aviões caídos, criava suportes em locais de trabalho improvisados e validava pessoalmente cada alteração em voo. Ele colocou 4 armas de calibre .50 no bico de cada A-20, instalou armas extras pelo corpo do avião e montou suportes para bombas de fragmentação com auxílio de paraquedas. Os aparelhos A-20 alterados entraram em combate em setembro de 1942, atacando uma base japonesa em Buna. Os dados superaram todas as previsões. Os aviões A-20 de ataque chegavam na altura das árvores, com as armas disparando, calando as defesas antes de soltarem as bombas. Os soldados japoneses, habituados com aviões de grande altura, que podiam ser vistos por muito tempo, não tinham intervalo para agir. O ataque arruinou dezenas de aviões no chão e provou que o ataque em nível baixo poderia transformar o conflito aéreo. Kenny imediatamente ordenou que Gunn iniciasse um trabalho similar para os aviões médios modelo B-25 Mitchell. O B-25 era maior que o A-20, voava mais longe, levava mais bombas e podia carregar mais armas frontais. Se Gunn pudesse converter o Mitchell em um avião de ataque pesado, ele viraria a arma contra embarcações mais útil da região. O avião B-25 Mitchell fora criado em 1939 como um lançador de bombas de nível médio. Era um aparelho de 2 motores com uma distância entre as pontas das asas de 67 pés e 7 polegadas. Possuía 2 motores do tipo Radial Wright R2600, gerando 1.700 cavalos cada. O conjunto de armas padrão era composto por 6 metralhadoras de calibre .50 para defesa e 3.000 libras de bombas. Levava um grupo de 5 pessoas: piloto, segundo piloto, lançador de bombas, técnico de rádio e atirador. O avião recebeu o nome em homenagem ao general Billy Mitchell, o polêmico defensor da aviação militar, que fora julgado em 1925 por suas falas diretas.
cerca de 9.890 aviões B-25 seriam produzidos em duas unidades da North American Aviation, uma em Englewood, na Califórnia, e outra em Kansas City, no Kansas. O B-25 ficou famoso em abril de 1942, quando o tenente-coronel James Doolittle comandou 16 aviões B-25B em um ataque corajoso contra Tóquio, saindo do navio USS Hornet. O ataque gerou poucos prejuízos físicos, mas deu uma grande força ao ânimo dos americanos que ainda sofriam com Pearl Harbor. Mais relevante ainda, obrigou o Japão a manter aviões de combate em seu território para defesa, em vez de mandá-los para os locais de guerra. Mas a tarefa principal do B-25 seguia sendo o lançamento de bombas em altura média, uma função na qual ele era falho contra embarcações. Gunn observou o B-25 e notou uma capacidade que ninguém mais percebia. A parte frontal do avião era ampla o suficiente para colocar várias metralhadoras pesadas. O estilo de 2 motores dava segurança extra. Perder um dos motores não faria o avião cair. A montagem forte podia aguentar estragos. O mais importante era que o Mitchell tinha combustível para chegar às rotas de navegação japonesas que o A-20, com menor alcance, não atingia. No fim de 1942, Gunn iniciou a alteração de aviões B-25 em um local de manutenção em Townsville, na Austrália. Ele trabalhava junto com o capitão Jack Fox, o consultor técnico da North American Aviation na região. Fox deveria assegurar que as mudanças nos aviões seguissem as normas da empresa produtora. Em vez disso, ele virou um parceiro de Gunn no que seria o plano de alteração de aviões, sem autorização, de maior sucesso no conflito. O primeiro obstáculo foi retirar o operador de bombas e sua parte frontal de vidro. Isso diminuía o peso e tirava um ponto frágil que não servia para ataques baixos. Gunn colocou no lugar do bico transparente um bico de metal fechado contendo 4 armas de calibre .50, todas disparando para a frente e controladas pelo piloto. Cada arma possuía 500 projéteis. A velocidade de disparo era de cerca de 850 tiros por minuto em cada arma, o que permitia ao piloto lançar uma chuva de munição que acabaria com qualquer alvo em poucos segundos. Mas 4 armas não eram o bastante para Gunn. Ele colocou mais 2 armas de calibre .50 em suportes externos em cada lado da parte da frente do corpo do avião, logo abaixo e atrás do local do piloto. Essas armas ficavam um pouco fora do alcance das hélices, permitindo que disparassem sem que os projéteis batessem nelas. Elas eram fixas, atirando para frente, elevando o poder de fogo do comandante. Então Gunn tomou uma atitude extrema. O B-25 possuía uma estrutura superior com 2 metralhadoras de calibre .50 colocadas atrás do local do piloto. Essa estrutura podia rodar para proteger de ataques de cima e de trás. Gunn fixou essa estrutura na posição de disparo frontal, colocando mais 2 armas sob o domínio do piloto. O segundo piloto agora podia usar essas armas através de uma mira, ou o piloto principal podia disparar todos os mecanismos ao mesmo tempo usando um botão único. Agora, o B-25 alterado possuía 8 armas de calibre .50 atirando para a frente, gerando cerca de 180 libras de munição por segundo. Para efeito de comparação, um avião de caça modelo P-51 Mustang levava 6 armas desse calibre. O B-25 alterado tinha a força de ataque frontal de mais de um caça, concentrada em um aparelho que também levava 2.000 libras de bombas. As mudanças geraram grandes obstáculos de engenharia. Colocar peso na frente alterou o ponto de equilíbrio do avião para o bico, tornando o aparelho difícil de guiar. Gunn equilibrou isso, movendo itens para a parte de trás e colocando peso extra na cauda. O forte tranco de 8 armas atirando juntas
gerou pressão na estrutura. Gunn reforçou o bico com suportes extras. As armas produziam muito calor e fumaça. Gunn instalou mecanismos de entrada de ar e trocou o local da munição para diminuir a chance de fogo. Mais importante ainda, Gunn precisou consertar a direção das armas. As 8 armas precisavam unir seus disparos em um ponto certo na frente do avião, geralmente entre 200 e 400 jardas. Se as armas não estivessem alinhadas, os projéteis se espalhariam por todos os cantos, menos no alvo. Gunn criou um modo de teste no chão usando marcas colocadas em espaços medidos, mexendo em cada suporte até que todas as 8 armas mirassem no mesmo ponto exato. Ele validou as armas pessoalmente, realizando trocas detalhadas, não aceitando liberar nenhum avião até que ele estivesse dentro de suas exigências. Todo o tempo de alteração durava cerca de 2 semanas por avião ao trabalhar sem parar. Gunn ensinou grupos de manutenção a fazer o serviço, criando modos de produção organizada. Em dezembro de 1942, ele havia alterado aviões B-25 em quantidade suficiente para suprir o 91º Grupo de Bombardeio. O grupo precisava de um líder que compreendesse o ataque em altura baixa e não tivesse receio de desrespeitar as regras comuns de lançamento de bombas. Kenney escolheu o Major Ed Larner, um piloto que subiu de posto muito rápido por causa de sua liderança decidida no conflito. Larner havia mostrado grande habilidade em tarefas de nível baixo e obteve a segurança de Kenney. Larner e Gunn criaram os métodos que transformariam o conflito no mar. Os aviões, B-25 alterados, chegariam perto das embarcações japonesas em altura muito reduzida, por vezes a apenas 50 pés acima da água, voando em velocidade máxima, cerca de 300 milhas por hora. Nessa altura e rapidez, eles eram quase impossíveis de serem seguidos pelos atiradores dos navios. A rapidez da chegada era alta demais para a mira manual, e os aviões já haviam passado antes que os defensores pudessem mirar. Conforme os B-25 chegavam perto, os pilotos começavam o disparo com todas as 8 armas frontais a um espaço de cerca de 1.000 jardas, mantendo o fogo até a embarcação. A chuva de projéteis calibre .50 limpava as partes superiores, eliminando ou calando os atiradores de defesa, destruindo pontos de armas e gerando o desespero. O objetivo não era afundar a embarcação com os tiros, ainda que o estrago pudesse ser grande. O objetivo era calar a defesa da embarcação e gerar pavor no grupo de marinheiros. Então, chegavam as bombas. A um espaço de cerca de 400 jardas, voando na altura mínima de segurança, o piloto soltava uma bomba com um mecanismo de explosão atrasada de 4 a 5 segundos. A bomba saía do avião a 300 milhas por hora, batia na água e saltava pela superfície. A bomba saltava uma vez, talvez 2, e depois atingia a lateral da embarcação na altura da água, ou abaixo. O atraso na explosão assegurava que a bomba não estourasse no primeiro toque. Em vez disso, ela entrava no casco, descia um pouco e depois explodia. O estouro ocorria na zona mais frágil da embarcação, abaixo da parte protegida, onde os cascos eram menos grossos. O estouro era aumentado pelo fato de a água não poder ser comprimida, o que levava às ondas de choque com uma força aniquiladora. Uma só bomba explodindo abaixo da linha da água podia quebrar a estrutura central de uma embarcação, rasgar tanques de combustível, alagar as máquinas e gerar uma quebra total do navio. No instante em que a bomba explodia, o B-25 já havia passado pelo navio, subindo velozmente para fugir do estouro e de outras explosões internas. Todo o movimento, desde os disparos iniciais até a soltura da bomba, durava cerca de 10 segundos. O lançamento de bombas em salto não era algo totalmente inédito. Os ingleses haviam feito testes com essa técnica. Alguns pilotos americanos haviam tentado por conta própria.
Mas unir o bombardeio de salto com o enorme poder de disparo frontal foi a criação de Gun. O bico carregado de armas transmutou o avião de bombardeio em sua própria proteção, calando as defesas antes de soltar as bombas. Essa união seria aniquiladora. Enquanto Gun alterava os aviões, as informações das forças aliadas seguiam os atos navais japoneses. As interceptações do sistema Ultra, o trabalho de decifrar segredos que descobriu os códigos navais japoneses, deram dados detalhados sobre as intenções do adversário. A célula de rádio da frota em Melbourne, chamada de Frumel, estava interpretando as comunicações japonesas quase no mesmo instante em que ocorriam. No fim de fevereiro de 1943, a Frumel captou comunicações mostrando que um grande conjunto naval japonês estava sendo montado em Rabaul, na ilha da Nova Bretanha. O local de destino do grupo era Lae, na parte norte da Nova Guiné. A carga eram soldados e itens para as tropas japonesas que lutavam contra o progresso aliado em Papua. A informação era precisa. 8 embarcações de transporte levariam cerca de 6.900 soldados da 51ª Divisão. 8 embarcações de proteção fariam a guarda. O grupo sairia de Rabaul no meio da noite de 28 de fevereiro de 1943 e chegaria a Lae em cerca de 3 dias. Esse era o esforço máximo do Japão para dar força à Nova Guiné. Se o grupo tivesse triunfo, as tropas japonesas seriam aumentadas de forma relevante, podendo barrar o progresso aliado. Se o grupo falhasse, o Japão perderia milhares de soldados treinados e, provavelmente, nunca faria outro grande envio pelo mar. O general Kenney percebeu uma chance de testar seus aviões alterados e novos métodos contra o alvo mais relevante desde Pearl Harbor. Ele uniu todos os aviões disponíveis na região para um ataque organizado. O grupo de ataque teria aviões B-17 lançando bombas em altura média, aviões Billfighter da Austrália atacando em nível baixo, caças modelo P-38 Lightning fazendo a guarda no ar, e os aviões B-25 alterados realizando o bombardeio de salto. Seria a maior atividade aérea organizada no sudoeste do Pacífico até aquele tempo. Kenney deu as instruções pessoalmente aos líderes de grupo em 28 de fevereiro. As instruções foram diretas. Localizem o grupo naval. Ataquem sem trégua. Não parem. Destruam cada embarcação. Isso não era uma simples incursão. Isso era a aniquilação total. No meio da noite de 28 de fevereiro de 1943, o agrupamento naval japonês partiu do porto de Simpson, em Rabaul. Contra-almirante Masatami Kimura exercia a liderança a partir da embarcação de guerra Shirayuki. O conjunto era composto por 8 navios de carga: Kyokusei Maru, Kenbu Maru, Teiyo Maru, Nojima, Ayayo Maru, Ta-Maru, Shin-Ai Maru e Oiso Maru. 8 navios de escolta garantiam a proteção: Shirayuki, Asashio, Arashio, Tokitsukaze, Yukikaze, Uranami, Shikinami e Asagumo. Cerca de 100 aviões de combate do modelo 0 realizariam a guarda aérea durante o percurso. Esse grupo era a unidade mais potente que o Japão havia organizado para uma tarefa de suprimento. Kimura previa a perda de embarcações. Todos os envios anteriores para a Nova Guiné haviam sofrido baixas, mas os líderes japoneses acreditavam que unidades suficientes resistiriam para entregar os soldados. Eles estavam equivocados. O grupo foi localizado naquela tarde por um avião B-24 Liberator em serviço de vigia. Os tripulantes transmitiram via rádio o local, o trajeto e a formação. O comando liderado por Kenney enviou imediatamente aviões de observação para acompanhar o grupo. O tempo ajudou os japoneses no começo. 2 tempestades tropicais passaram pela região,
garantindo a proteção das nuvens e diminuindo a clareza visual. Aviões aliados mantiveram o rastro, mas não conseguiram investir com força através do mau tempo. O conjunto avançou bem, deslocando-se a 7 nós, aproximadamente 13 km por hora. A velocidade reduzida era causada pelos cargueiros muito pesados. Os navios de escolta poderiam atingir 20 nós ou mais, porém, precisavam acompanhar o ritmo do grupo. Ao chegar à noite de 1º de março, os japoneses haviam andado cerca de 90 milhas. Estavam em torno da metade do caminho para Lei. O tempo estava ficando pior, o que Kimura considerou positivo. Clima ruim significava menos aviões aliados, mas as tempestades também traziam águas agitadas que castigavam os cargueiros. Os soldados abaixo do convés sofreram muito com enjoos nos espaços superlotados. Na manhã de 2 de março de 1943, o clima apresentou uma leve melhora. Aviões de observação aliados retomaram o contato visual. Perto das 10 horas da manhã, 29 aparelhos B-17 Flying Fortresses investiram a 5.000 pés de altura. O lançamento de bombas de grande altitude foi, como esperado, ineficaz. Os pilotos dos B-17 afirmaram ter acertado alvos, mas os dados japoneses apontam estragos mínimos. Um cargueiro pode ter tido danos leves. O movimento serviu para um fim. Obrigou o grupo naval a mudar o trajeto várias vezes, atrasando a chegada em Lai. Durante todo o dia 2 de março, novos ataques de aviões B-17 ocorreram. Os aparelhos lançaram dezenas de bombas de alturas variadas. As embarcações realizaram manobras rápidas e aviões de combate japoneses enfrentaram os bombardeiros. Alguns B-17 foram atingidos. 3 aviões japoneses foram derrubados, mas nenhuma embarcação afundou. As investidas de grande altura estavam incomodando o grupo, não o interrompendo. Ao fim do dia, 2 de março, Kenney entendia que o movimento decisivo ocorreria na manhã seguinte. Os aviões B-25 alterados estavam preparados. O Major Larner havia orientado seus pilotos muitas vezes. Eles haviam treinado o modo de ataque em uma embarcação destruída em 28 de fevereiro, usando grupos unidos de B-17, B-25, P-38 e aviões Bill Fighters. Cada condutor compreendia a tarefa. O método de lançamento de bombas com salto havia sido ensaiado. As armas de fogo dos aparelhos de ataque haviam sido alinhadas. O armamento fora colocado. O momento definitivo estava chegando. Ao nascer do dia 3 de março de 1946, as situações do clima estavam ótimas para uma investida aérea. Céu sem nuvens, clareza visual e águas calmas. O contra-almirante Kimura deve ter sentido um pressentimento ruim. Seu grupo naval estava a cerca de 30 milhas de Lei, perto o bastante para que armas de defesa em terra dessem algum auxílio, mas ainda desprotegido contra aviões. O grupo de ataque aliado se uniu no cabo Ward Hunt, na parte norte de Papua. Cerca de 90 aviões aliados foram em direção ao grupo japonês, incluindo modelos B-17 Flying Fortresses, B-25 alterados para ataque, Bill Fighters da Real Força Aérea da Austrália e aviões P-38 Lightning para proteção. Vários grupos atacariam de lados diferentes durante o dia. O movimento começou perto das 10 horas da manhã. As investidas dos B-17 ocorreram primeiro de uma altura média, tirando o foco e obrigando os navios a se desviarem. Depois, os aviões de altura reduzida chegaram. Os Bill Fighters entraram na frente, atirando com 4 canhões de 20 milímetros e 6 metralhadoras, calando a defesa inimiga. Os navios de escolta dispararam com tudo o que possuíam, mas a rapidez da chegada era muito alta. Então, os aviões B-25 alterados surgiram e o extermínio teve início. Os aparelhos B-25 alterados atuaram em vários momentos da manhã. Um condutor escolheu o cargueiro Kyokusei Maru
como alvo e desceu o bico do avião até 15 metros acima da água. A 900 metros de distância, ele começou a atirar. 8 metralhadoras de calibre .50, com velocidade unida de 6.800 disparos por minuto, despejaram 80 quilos de munição por segundo, destruindo o cargueiro. Os rastros mostravam o caminho das balas. O fogo percorreu desde a frente até a parte superior do navio, quebrando tudo. Marinheiros foram atingidos onde estavam. Armas de defesa foram inutilizadas. O posto de comando sumiu sob os tiros. Pedaços de metal foram lançados para todos os lados. Então ele soltou suas bombas. 2 bombas de 225 quilos com mecanismos de explosão atrasada foram lançadas. Elas tocaram a água a 180 metros do navio. Saltaram uma vez e bateram no corpo da embarcação logo abaixo da superfície, no meio do navio. O piloto subiu e desviou. Atrás dele, as bombas explodiram. 2 grandes detonações sob a água destruíram o fundo do Kyokusei Maru. O cargueiro tombou com força. A água entrou na sala de máquinas e nos depósitos. A embarcação começou a descer na água de imediato, caindo para o lado esquerdo. Ela afundaria em 15 minutos. Outros aviões B-25 alterados vieram em seguida. Cada um escolheu um navio. Todos realizaram o mesmo modo de ataque fatal. Armas atirando, bombas saltando e navios estourando. O navio, Kembu Maru, recebeu muitos impactos. Pelo menos 3 aviões B-25 o investiram. Os disparos unidos eliminaram a maior parte dos tripulantes no convés. 4 bombas acertaram abaixo da superfície. A embarcação se partiu em 2 e desceu na água em menos de 10 minutos. O navio Teiyo Maru foi tão atingido por tiros que focos de incêndio surgiram em toda a parte superior. 2 bombas rasgaram o corpo do navio. O cargueiro afundou com quase 1.000 soldados ainda no interior. O navio Nojima tentou se desviar, mas era muito vagaroso. Um avião B-25 o atingiu de uma ponta a outra e depois colocou 2 bombas na sala de máquinas. A embarcação perdeu a força e começou a encher de água. Ela afundaria mais tarde naquele período. Os aviões Biofighters e os B-25 que restaram investiram contra os navios de escolta. A embarcação Shirayuki, centro de comando do almirante Kimura, foi atingida por disparos que eliminaram quase todos no posto de comando, incluindo Kimura, que saiu ferido. Uma bomba acertou perto da parte de trás, iniciando fogo no depósito de munição. Outras explosões destruíram a parte traseira. O navio afundou. O navio Tokitsukaze recebeu impactos diretos de bombas que queimaram os reservatórios de combustível. A embarcação virou um grande incêndio e afundou em 1 hora. O navio Arashio bateu no cargueiro Nojima, enquanto tentava se desviar e sofreu grandes prejuízos. A embarcação foi deixada e afundou. Durante todo o movimento, os aviões japoneses Zero tentaram de forma ansiosa dar proteção ao grupo naval. Mas os aviões P-38 Lightnings os enfrentaram em grande altura, enquanto os B-25 atuavam no nível dos mastros, onde os aviões de combate não podiam atacar sem o risco de atingir suas próprias embarcações. A organização foi excelente. A investida durou cerca de 40 minutos. Quando os aviões aliados saíram para buscar munição e combustível, o cenário era de fim do mundo. 4 cargueiros estavam descendo na água ou já haviam sumido. 3 navios de escolta haviam desaparecido. As embarcações que restaram estavam espalhadas, algumas com danos e todas em desordem. Centenas de combatentes e marinheiros japoneses estavam no mar. Corpos boiavam entre os restos. Óleo queimava na superfície. Naquela tarde, aviões aliados voltaram para novas investidas. Aparelhos B-25 alterados
localizaram os navios que restaram tentando chegar a Lae. Os ataques foram planejados e constantes. Cada embarcação foi visada sozinha. Os B-25 chegaram baixo, com armas atirando e bombas saltando. Mais cargueiros afundaram. O navio de escolta, Asashio, já com danos, recebeu mais bombas e sumiu na água. Ao chegar, à noite de 3 de março, todos os 8 cargueiros e 4 dos 8 navios de escolta haviam sido destruídos. Cerca de 3.000 soldados e marinheiros japoneses morreram ou se afogaram. Outros 2.700 seriam salvos pelas 4 embarcações de escolta que restaram e por aparelhos de mergulho enviados de Rabaul. Apenas cerca de 1.200 soldados chegariam por fim a Lae, muitos sem itens ou armas. Das 6.900 tropas que partiram, mais de 5.700 foram baixas. O grupo naval fora destruído. As perdas aliadas foram muito pequenas. Um avião B-17 Flying Fortress foi derrubado. 3 aviões P-38 foram perdidos em combate. 13 integrantes das tripulações aéreas morreram. Comparado ao que o Japão perdeu, foi quase nada. A disputa do Mar de Bismarck, como ficou marcada, foi um momento de mudança no conflito do Pacífico. Provou de forma clara que aviões vindos da terra poderiam arruinar um grupo naval com forte proteção. Confirmou o sucesso do lançamento de bombas com salto, quando unido a um grande poder de disparo frontal. Validou cada mudança que Gunn havia feito no modelo B-25. Acima de tudo, deu ao Japão a certeza de que abastecer soldados pelo mar no sudoeste do Pacífico não era mais possível. O Japão nunca mais tentaria um grande grupo naval para a Nova Guiné. Os soldados japoneses naquele local morreriam aos poucos de fome conforme os itens acabassem. O general MacArthur divulgou um texto afirmando que 22 embarcações haviam sido destruídas, incluindo 3 navios de guerra grandes e 7 navios de escolta, e mais de 12.000 soldados mortos. Os dados verdadeiros eram menores, mas ainda assim muito graves. Os aumentos nos números eram comuns na divulgação de guerra. O que valia era o efeito nos planos. Kenney provara que suas ideias funcionavam. O lançamento de bombas com salto era possível. Aviões alterados eram úteis. Ataques em altura reduzida podiam vencer mesmo contra defesas fortes. Paul Gunn, observando. Da Austrália, conforme os dados chegavam, deve ter sentido um contentamento triste. Suas alterações haviam arruinado um grupo japonês. Seus aviões haviam eliminado milhares de soldados adversários. Mas sua família seguia em Santo Tomás, e o conflito estava longe de acabar. O triunfo no Mar de Bismarck causou o aumento imediato do plano de alterações. Kenney determinou que todos os aparelhos B-25 na região fossem convertidos para o modelo de ataque. Gunn trabalhou ainda com mais força, treinando novos grupos, melhorando métodos e elevando a entrega. No meio de 1943, a maioria dos B-25 no sudoeste do Pacífico estava alterada. A North American Aviation, empresa que fazia os aviões, percebeu. Integrantes da empresa foram aos locais de trabalho de Gunn, viram as mudanças e pediram dados detalhados. A empresa queria colocar as criações de Gunn na produção original. Gunn subiu ao posto de Major e foi mandado de volta aos Estados Unidos para atuar com a North American Aviation em suas unidades de produção. Ele passou alguns meses entre 1943 e 1944 atuando com técnicos para criar versões de fábrica do B-25 de ataque. O produto foi o modelo B-25G, que tinha um canhão de 75 mm no bico junto com 4 metralhadoras de calibre .50. Foram produzidos 405 aparelhos desse modelo. O canhão disparava um projétil de 6,5 kg que podia atravessar a proteção de navios ou arruinar construções fortes. No entanto, o canhão era difícil de abastecer,
precisava de uma pessoa no bico e tinha disparos lentos. Gunn validou o B-25G em combate, liderando uma investida com o terceiro grupo de ataque contra um navio japonês. Ele acertou o mecanismo de controle de disparo com o canhão, tirando a capacidade do navio de organizar suas armas. A embarcação foi depois destruída por bombas comuns. Gunn afirmou para todos que havia afundado o navio com o canhão, mas disse no particular que foram as bombas que finalizaram o serviço. O modelo B-25H veio depois do G na produção. Foram feitos 1.000 aparelhos desse tipo com o canhão de 75 milímetros e 14 metralhadoras de calibre .50 espalhadas pelo avião. O modelo H mudou a estrutura superior para a frente e tirou o segundo piloto para diminuir o peso, com o técnico de direção cuidando do canhão. O grande poder de disparo trouxe problemas. O B-25H tinha o bico pesado e era difícil de guiar. O Centro de Estudos da Força Aérea mandou um aviso para Gunn dizendo que a alteração era arriscada e que os aviões deveriam parar de voar até que o dilema do equilíbrio fosse resolvido. Dizem que Gunn respondeu: "Deixem o equilíbrio de lado enquanto houver o conflito. Temos um combate para vencer." A fala pode não ser real, mas mostra bem o modo de pensar de Gunn. A correção técnica valia menos que o resultado no combate. Os pilotos aprenderam a lidar com os problemas de direção. O modelo final de produção, o B-25J, voltou a ter o bico de vidro em alguns aviões e manteve o bico de metal em outros. Foram feitos 4.318 aparelhos do modelo J, sendo a versão mais comum. Alguns B-25J foram montados com 8 armas frontais no bico, 4 armas nas laterais, 2 na parte superior e 4 em outros pontos laterais. O conjunto total podia chegar a 18 metralhadoras de calibre .50, sendo o bombardeiro com mais armas do segundo conflito mundial. O poder de disparo era exagerado para a maioria dos casos, mas causava pavor nos adversários. As tropas japonesas aprenderam a ter medo do barulho dos motores Mitchell. O som forte indicava que o fim estava vindo. Durante 1943 e 1944, aviões B-25 alterados arruinaram alvos japoneses por todo o Pacífico. Em agosto de 1943, esses aviões investiram contra bases aéreas japonesas em Wewak. Os ataques arruinaram 174 aviões no chão, acabando com a Força Aérea Japonesa na área. As investidas em Wewak ocorreram porque Gunn resolveu outro dilema: a distância. Os B-25 tinham autonomia para a maioria das tarefas, mas Wewak estava no limite. Gunn criou um método usando reservatórios extras de combustível no local das bombas. Quando o combustível acabava, os reservatórios eram jogados fora por um vão no chão. O mecanismo era simples e trazia riscos de fogo, mas aumentou a distância de voo em centenas de milhas. As investidas em Wewak acabaram com o domínio aéreo japonês sobre a Nova Guiné e deixaram as tropas aliadas avançarem quase sem resistência no ar. Em novembro de 1943, aparelhos B-25 de ataque investiram contra o porto de Rabaul em um dos momentos mais marcantes da guerra. O major Raymond Hennebrey liderou 38 aviões B-25 contra navios no porto muito bem protegido. O ataque foi na altura dos mastros, com aviões P-38, dando proteção por cima e bombas de fumaça escondendo os aparelhos. De 38 barcos no porto, 30 receberam impactos diretos. Um navio de guerra grande, 3 navios de escolta e muitos cargueiros foram destruídos ou danificados. O ataque parou Rabaul como ponto avançado e provou que mesmo os locais mais fortes eram frágeis diante dos B-25 alterados. No movimento nas Filipinas em 1944, os B-25 de ataque deram auxílio aéreo para as tropas em terra, arruinaram caminhos de suprimento e investiram contra embarcações em todo o local.
O avião ficou conhecido como um ser das trevas, porque os ataques vinham de forma tão rápida e baixa que os defensores não conseguiam agir. Os aviões B-25 alterados por Gunn não foram os únicos meios para vencer o conflito, mas estavam entre os mais úteis. Eles arruinaram centenas de embarcações, milhares de aviões no chão e eliminaram dezenas de milhas de soldados rivais. Eles permitiram o plano de avançar pelas ilhas, isolando os soldados japoneses. Eles garantiram às forças aliadas o domínio aéreo que tornou possível as descidas no mar. O combate individual de Gunn seguiu durante todo esse tempo. Seus familiares seguiam presos em Santo Tomás. Correspondências chegavam às vezes por meio da ajuda internacional, mas o contato era pouco e passava por análise. Ele entendia que a situação no local de prisão estava ficando pior. Os guardas japoneses ficaram mais duros conforme perdiam o conflito. A comida ficou escassa. Doenças surgiram. Gunn nada podia fazer a não ser combater com mais energia, esperando que cada tarefa aproximasse o fim do conflito. No fim de 1944, as tropas americanas entraram em Leyte, nas Filipinas. Gunn estava lá, ainda pilotando em tarefas de combate aos 45 anos, ainda buscando formas de arruinar o adversário de modo mais certeiro. Em uma noite no fim de 1944, aviões japoneses atacaram o local de voo de Tacloban, em Leyte. Gunn estava em terra quando bombas explodiram perto. Pedaços de metal rasgaram seu ombro, causando um grande estrago. O corte foi muito sério, deixando seu braço direito sem movimento e causando muita dor. Ele foi levado para a Austrália para cuidados e passou meses em melhora. O ferimento parou os voos de combate de Gunn, mas seu conflito pessoal estava quase no fim. Em 3 de fevereiro de 1945, partes de uma unidade de soldados libertaram o local de detenção de Santo Tomás, em Manila. Os soldados chegaram no instante em que os guardas se organizavam para eliminar os líderes do local. No meio do combate nas ruas de Manila, soldados americanos libertaram mais de 4.000 pessoas presas. Entre elas estavam Polly Gunn e seus 4 herdeiros. Eles resistiram a 3 anos e 14 dias de prisão. O grupo familiar estava muito magro e abalado, mas com vida. O general MacArthur foi pessoalmente ao local logo após a soltura e conheceu os familiares de Gunn. Ele organizou para que fossem levados para a Austrália para o encontro com Papi Gunn. O reencontro foi semanas depois. O homem que havia saído de Manila no Natal de 1941 finalmente segurou sua família de novo. Polly manteve as crianças unidas em situações muito difíceis. Os rapazes resistiram ao tempo longe das mulheres do grupo. As meninas aguentaram anos de falta de tudo. Estavam juntos de novo, mas eram pessoas mudadas. O conflito alterou todos, eles. Gunn seguiu nas forças aéreas após melhorar dos cortes. Ele subiu ao posto de tenente-coronel e continuou atuando em mudanças de aviões e novos métodos, ainda que não voasse mais em combate. Ele se afastou da vida militar em 30 de junho de 1948 como coronel, saindo por questões de saúde devido aos seus cortes. Suas medalhas eram muitas, indicando sua coragem e êxito em várias situações. Algumas delas mostravam que ele foi atingido em 9 vezes diferentes em combate. Gunn voltou para as Filipinas e montou de novo a Philippine Airlines. O país estava se erguendo de novo após anos de domínio japonês e estragos do conflito. Gunn ajudou a retomar o transporte pelo ar, unindo ilhas que haviam ficado isoladas. Ele seguia pilotando, ainda se arriscando e testando limites. Em 11 de outubro de 1957, poucos dias antes de completar 58 anos, Gunn estava em um voo quando seu avião pegou uma forte tempestade. O aparelho caiu. Paul Irving Gunn morreu fazendo o que praticara por quase 40 anos, pilotando.
Ele foi sepultado na Flórida, no local onde um dia fora professor. O que ele deixou seguiu presente de várias formas. As mudanças no modelo B-25 que ele iniciou seguiram como regra durante todo o conflito. Quase 10.000 aviões desse modelo foram feitos, e muitos foram montados como aparelhos de ataque, com base nos planos de Gunn. O método de lançamento de bombas com salto, que ele ajudou a melhorar, arruinou centenas de navios japoneses e ajudou muito no triunfo aliado no Pacífico. Gunn provou que a criação técnica podia surgir de qualquer lugar, até de mudanças feitas por um pai em sofrimento em um local de reparo. A estrutura militar queria combater com o que já existia e métodos aprovados. Gunn provou que situações urgentes pediam criações urgentes. A disputa do Mar de Bismarck virou um tema de estudo em escolas militares por todo o mundo. A união de dados, organização, novas armas e métodos trouxe um triunfo total com custo reduzido. Provou o que a Força Aérea podia fazer contra grupos navais quando usada de forma correta. 8 cargueiros arruinados, 4 navios de escolta afundados e mais de 5.000 baixas, tudo com a perda de apenas 4 aviões aliados. A conta era direta e dura. Não se podia resistir em um local onde o adversário dominava o ar. Cada embarcação destruída no Mar de Bismarck significava muitos ataques que não seriam feitos por terra. Centenas de soldados que não lutariam e muita munição que não seria gasta. Arruinar os itens antes que chegassem ao local do combate era a forma mais útil de guerra. O B-25 alterado foi o meio que tornou isso possível. Ele podia voar longe para achar navios, calar suas defesas com muito fogo, arruiná-los com ataques de salto e voltar para a base para outra tarefa. Um B-25 de ataque podia fazer o que antes pedia vários tipos de aviões agindo juntos. O Japão entendeu a lição muito tarde. Após o desastre do Mar de Bismarck, os líderes japoneses sabiam que não podiam mais deslocar grandes grupos navais durante o dia perto das bases aliadas. Eles passaram a fazer movimentos à noite, usaram aparelhos de mergulho para itens urgentes e usaram cada vez mais barcos pequenos que podiam se esconder perto da terra durante o dia. Essas ações diminuíram, mas não pararam as perdas. Os aviões B-25 de ataque caçavam barcos pequenos com a mesma precisão que caçavam navios grandes. Aparelhos B-25 com radares para voo noturno localizavam grupos na escuridão. Não havia tempo seguro ou local seguro para a logística japonesa no sudoeste do Pacífico. O cerco ficou mais apertado a cada mês até que os soldados japoneses ficaram isolados de fato. Na Nova Guiné, nas Filipinas e por todas as ilhas, os soldados japoneses lutavam com poucos itens e sem chance de ajuda. Eram pessoas corajosas, mas sem futuro. O domínio aéreo obtido por armas como o B-25 alterado tornou a coragem deles inútil. Em 1945, o B-25 alterado havia se tornado o meio padrão contra navios no Pacífico. O aparelho mudou com as versões G, H e J, tendo armas cada vez mais fortes, mas a ideia central seguiu sendo a criação de Gunn, um bombardeiro médio mudado para uma base de armas voadora que podia calar defesas e fazer ataques fortes em altura mínima. Quando o conflito acabou em agosto de 1945, esses aviões ainda faziam tarefas de combate. Eles estavam entre os aviões que acompanharam as autoridades japonesas para o ato final em Manila. Foi correto que o aparelho que tanto ajudou a vencer o Japão estivesse lá naquele momento. Estudos após o conflito feitos por pesquisadores americanos e japoneses confirmaram o valor das criações de Gunn. Líderes navais japoneses disseram que após o Mar de Bismarck, eles entenderam que não podiam agir com segurança em águas perto das bases aéreas aliadas. O efeito na mente foi tão relevante quanto os estragos físicos. Comandantes.
De grupos navais sabiam que bombardeiros vindo por baixo podiam surgir sem aviso e destruir tudo antes de uma reação. Os B-25 alterados criaram um novo tipo de combate, onde aviões médios caçavam navios com a precisão de submarinos e a força de navios de guerra grandes. As lições foram além daquele conflito. Forças aéreas de todo o mundo estudaram o lançamento de bombas com salto e o disparo frontal. A ideia do avião de ataque pesado focado em armas virou regra. Os modelos usados em conflitos posteriores foram inspirados pelos B-25 de Gunn. Dos quase 10.000 B-25 feitos na guerra, mais de 100 existem hoje, a maioria nos Estados Unidos. Muitos seguem voando, aparecendo em eventos onde as pessoas se admiram com o tamanho e o barulho. O som forte dos motores é algo que não se esquece. Ver um B-25 voando baixo, como faziam contra os navios japoneses, traz a lembrança do que esses aparelhos fizeram. Alguns seguem com as armas frontais no bico. Quando essas armas disparam em eventos com munição sem projétil, o barulho é enorme. O brilho dos disparos é visto e o avião treme. Ver isso dá uma ideia do que os marinheiros japoneses sentiram nos instantes finais antes de seus navios sumirem. Existem locais de exposição em todo o mundo com aviões B-25 em várias formas. O aparelho mostrou o que era possível quando a falta de algo encontrava a chance, quando a vontade de um homem se unia ao que a área militar pedia. A arma surgiu em um local de reparo por causa do sofrimento. Voou no combate na altura dos mastros, com armas atirando e bombas saltando na água para bater nos navios e explodir embaixo. Acabou com a esperança do Japão de levar itens aos seus soldados. Fez o conflito durar menos. Salvou vidas e libertou uma família de 3 anos de prisão, o que era o plano principal desde o início.